Olá, amigos, amigas. Para quem não me conhece, eu sou a Graça e hoje vou falar do rapto de uma menina lusodescendente, uma menina de 8 anos e meio, ainda não tinha feito os 9, foi raptada num casamento em França, um casamento que havia mais de 200 pessoas e ninguém deu por isso. Portanto, este caso tem-me chocado muito e chocou a Europa inteira. E foi por isso que eu decidi falar hoje nele, porque qualquer um de nós, e mesmo você que está a ver este vídeo, poderá ser pai e mãe, a gente não se imagina ir para um casamento todo feliz. Normalmente os casamentos têm convidados pessoas amigas e família, e a gente não se imagina de ir para um casamento todos felizes e que a nossa filha seja raptada, sequestrada e assassinada nessa festa de casamento com mais de 200 convidados e ninguém viu nada. Eu vou relatar o caso desta menina portuguesa que foi raptada num casamento em França e vou relatar de enfiada, porque eu estive a fazer o roteiro para este vídeo. Eu vou relatá-lo de enfiada porque é difícil relatar esta situação. Eu estive aqui a preparar tudo, portanto, vou relatando o que é que aconteceu e espero não chorar, porque, francamente, eu sou sincera com vocês, eu acompanhei este caso desde o dia em que a menina foi raptada, o tempo que a polícia demorou, a investigação da polícia, o tempo que a polícia demorou até conseguir apanhar o culpado e o tempo que ele demorou para confessar onde é que tinha metido o corpo da menina. Foi muito arrepiante, foram 6 meses de espera. Os pais viveram uma angústia muito grande e acho que todos nós que acompanhamos este caso vivemos a angústia junto com eles. Portanto, vamos lá passar ao que é que aconteceu. Estávamos em agosto de 2017, portanto, havia um casamento em França. No decorrer de um casamento em França, com cerca de 180 convidados, a família Araújo, o pai português, a mãe francesa e as 2 filhas menores faziam parte dos convidados. Portanto, a festa prolongou-se durante grande parte da noite, era sábado. Tinha sido muito bem organizada a festa, porque o casal que se casou tinha alugado uma festa só específica para eventos, com um parking à volta, para poder receber todos os convidados. Tinha contratado um DJ, um disc jockey, e tinha mesmo contratado uma ama para tomar conta das crianças menores, para os pais poderem divertir à vontade. Portanto, era uma festa com uma organização verdadeiramente especial e ninguém esperava que um caso terrível destes acontecesse nessa sala de festas e de casamentos onde toda a gente dançava. Portanto, já tinha decorrido o casamento durante o dia, estávamos sábado à noite, ninguém trabalhava no dia seguinte. A festa prolongou-se durante a noite. Toda a gente se diverte, o DJ mete música a fundo, as pessoas bebem, comem e dançam. Portanto, a ama contratada para guardar os mais pequenos, para que os pais pudessem fazer a festa, a uma certa hora ela sentia-se extremamente cansada. Por volta da 1 da manhã, o DG anuncia que a ama terminou o seu trabalho e que os pais devem ocupar-se dos seus filhos. Portanto, uma grande parte dos convidados abandona nesta altura os festejos para regressar a casa. Uma outra parte, cerca de mais ou menos 10 pessoas, ficam ainda na festa. 100 pessoas, mais de 100 pessoas ficam ainda na festa, incluindo a família Araújo. Portanto, a família de Araújo é a Maëlys, a filha de 9 anos. Pelos vistos, parece querer ficar mais um pouco, porque ela diverte-se imenso, anda a divertir-se com amigas da sua idade e o sono ainda não é com ela. Toda a gente dança, toda a gente ri, e por volta das 2 da manhã o DJ desliga a música e pega no microfone para fazer um anúncio muito importante. Anuncia que uma menina desapareceu, que ela se chama Maëlys, que os pais não a conseguem encontrar.
pede ajuda para que os outros convidados a ajudem a procurar. Nesta altura, a festa para, toda a gente entra em estado de pânico. Portanto, como eu já disse, estávamos a um sábado à noite, 6 de agosto de 2017. A Maëlys, 9 anos, acabou de desaparecer. Tinha 8 anos e qualquer coisa, ainda não tinha feito os 9 anos. Isto, qualquer coisa, como mais de 100 pessoas presentes na festa, nada viram, nem ninguém ouviu nada. De repente, a angústia instala-se no seio de toda a gente, todos a procuram, ninguém a encontra, o pânico é geral. Muitas pessoas começam a chorar, temem o pior. Nesta altura, os pais de Maëlys decidem chamar a polícia. De imediato, a brigada começa a procurar também a menina. Mas as buscas não dão nenhum resultado. Procura-se muito ali à volta e tudo, nada, sem resultado nenhum, tudo no estado de pânico. Aqui o caso passa para um grande inquérito. A polícia, por ela mesma, sabe que está perante um desaparecimento mesmo muito grave. Portanto, a polícia começa a investigar todos os carros dos convidados que ainda se encontram no parking da sala de festas, abre as bagagens, porta-bagagens, revista tudo, como é que a menina pôde desaparecer em apenas alguns minutos. Para Jennifer e Joaquim, portanto os pais da menina, o mundo desaba a seus pés. A mãe chora nos braços dos membros da família, o pai está de arrastos, perguntando-se como é que é possível que a filha possa ter desaparecido no espaço de apenas uns minutos. Uma menina que desaparece no decorrer de um casamento, o caso vai emocionar a França inteira. E depois não foi só a França inteira, foi o resto dos países europeus e também Portugal, por a menina ser luso-descendente. É lógico que qualquer desaparecimento atinge-nos todos nós, seja de que nacionalidade for, quando a gente sabe dos casos e acompanha os casos, mas ainda desperta mais interesse quando a menina é luso-descendente, portanto, é filha de um português e Portugal acompanhou também muito este caso. Portanto, este caso faz surgir uma série de... este caso desta menina foi fazer ressurgir na mesma região uma série de desaparecimentos preocupantes e a gente já lá vai porque estamos perante um serial killer que ninguém esperava. Portanto, no dia seguinte da manhã da menina ter sido raptada, a Maëlys tinha desaparecido há 4 horas, ainda ninguém sabia o que é que tinha acontecido à menina, as buscas continuavam, a polícia começa por interrogar os vizinhos e também faz buscas a todas as casas e jardins ali à volta. Para eles, todas as pessoas são suspeitas. Uma vizinha e o guarda da sala de festas são os primeiros suspeitos, porque vivem mesmo ali ao lado, vivem encostados ao parking e à sala de festas, portanto as suas casas serão vasculhadas de alto a baixo, assim como as arrecadações, os anexos, os carros, tudo. Mas nada, não se encontra a menina, nem vestígios dela. Tanto a vizinha como o guarda dormiam quando a menina foi raptada, tendo sido acordados pela intervenção da polícia. Por falta de pistas, a polícia faz vir cães especializados no desaparecimento de pessoas. Para que os cães possam encontrar algo, precisam do cheiro correspondente à menina desaparecida. Para que tudo seja mais rápido, porque não há nada a perder, um helicóptero vai a outra ponta da França, a casa dos pais da menina desaparecida, para ir buscar um peluche pertencente à menina, para poder cheirar, e os cães, com o traço deste cheiro da pequena Maëlys, começam a vasculhar toda a zona da sala de festas e o parking, e o que quer dizer que a menina poderia ter partido de carro com alguém. 10 horas depois do desaparecimento da menina, os pais tomam consciência da gravidade da situação. Visto os meios empregos pela polícia, os pais dão-se conta que pouco ou nada podem fazer.
Sentem-se desamparados, desesperados, sem saber para onde se virarem. Sabem que quanto mais tempo passa sem que a polícia encontre a menina, mais grave a situação é. Apesar disso, também tentam convencer-se que, mesmo se alguém a raptou, ela poderá estar viva, sequestrada em casa de alguém. A Maëlys, a sua irmã Colline e os pais vivem em Vigovillard, que é uma aldeia do Jura, e evidentemente na vida desta família nada fazia prever um tal drama. Eles são originários de Bonvoisin, portanto o local, a cidade onde estava a decorrer a festa, eles são originários desse local, mas foram se instalar no cantão dos Juras por razões profissionais. A Jennifer é enfermeira e o marido operário. Em Bonvoisin, portanto, a terra de origem deles, é uma terra com cerca de 3.000 pessoas e toda a gente se pergunta quem pôde raptar a menina numa festa de casamento. Os pensamentos partem na direção dos 180 convidados que estão nesse casamento. É impossível que ninguém tenha visto nada. Deve de haver com certeza alguém que saiba alguma coisa. Portanto, a polícia requisiciona a Câmara Municipal de Pont de Bonvoisin para interrogar todos os convidados do casamento. Isto é um trabalho titanesco. As fotos e os vídeos do casamento são confiscados. As perguntas feitas aos convidados sobre a hora de chegada, de partida, se viram algo de suspeito, etc., vai fazer com que a polícia desconfie de um convidado. Portanto, há 240 testemunhos que concordam uns com os outros. Um certo Nordal Lelandais vem sempre à baila. O fulano está em várias fotos dos convidados. Ele veste uma t-shirt azul e uns calções brancos. Algo intrigou os inspectores foi a convivialidade que este fulano manteve com a menina na festa do casamento. Toda a gente sabe que eles não se conheciam. Ele tem 34 anos, a menina tem menos de 9. Ele começou-lhe a mostrar fotografias no seu telefone portátil e eles falaram longamente. As fotografias são cães e a menina adora cães. Isto intrigou a mãe e muitos convidados. No decorrer do interrogatório da mãe da menina, ela explica que a filha veio dizer-lhe que para ela vir ver o seu amigo, porque o seu amigo tem cães. Isto é estranho porque quando Nordal Lelandais foi interrogado não falou da Maëlys, nem de trocas de conversas que teria tido com a menina, nem disse que se tinha ausentado várias vezes da festa do casamento. O indivíduo vive numa aldeia próxima, é um antigo militar, cumpriu serviço no batalhão Cenofil e a sua passagem neste serviço não se tinha passado bem. Era um fulano que consumia drogas, tinha duas paixões, as motas e os cães. Quando saiu da tropa, foi viver para a casa dos pais e tenta montar uma empresa de treino de cães, mas sem grande sucesso. Portanto, é um indivíduo que gosta do proibido, de tudo o que faz sensação, e ele mostra isso nas redes sociais. A polícia descobre também que Nordal Lelandais cometeu alguns crimes em 2009, tinha sido condenado a 1 ano de prisão por ter assaltado um restaurante e, para pagar todo o traço, ele e mais 2 cúmplices largaram o fogo ao estabelecimento. Por tudo isto, Nordal Lelandais tem má reputação na região. E isto faz com que as pessoas falem dele, o que vai ajudar no inquérito do desaparecimento da Maëlys. Um dos convidados do casamento vai dizer à polícia que no dia a seguir ao casamento ele viu Nordal Lelandais lavar minuciosamente o carro numa estação de serviço. A polícia vai então buscar as cassetes de vídeo da estação de serviço e aproveita para fazer recolha de indícios aos caixotes do lixo e aos aspiradores dos carros. Ao verem as cassetes da estação de serviço, reparam que Nordal Lelandais
lavou o carro durante 2 horas e 17 minutos. A polícia nunca viu ninguém lavar o carro desta maneira. Desconfiam logo que ele quer esconder alguma coisa. Se ele limpou assim de forma minuciosa o carro por dentro, será talvez para apagar as impressões digitais que a menina poderia ter deixado no carro. 4 dias depois do desaparecimento da menina, Nordahl Lelandais foi levado para interrogatório. Aqui a polícia confronta Lelandais com o filme da estação de serviço. E este diz: lavei o meu carro porque sou muito meticuloso, vou vender o carro, meto muitas vezes os meus cães no carro e, como devem compreender, estes sujam muito o carro, deixam muito pelo, por essa razão demorei mais tempo a lavar o carro. Uma pessoa dos conhecimentos de Nordahl Lelandais confirmou que queria comprar o carro deste. Portanto, a explicação dada por Nordahl Lelandais parece estar correta. Mas há um pormenor que não corresponde. Porque é que ele levou consigo os trapos que serviram para limpar o carro? O mais lógico seria deitá-los no lixo. Porque é que não os deitou no lixo da estação de serviço? Isto para a polícia quer dizer que Nordahl Lelandais queria apagar vestígios. E ainda mais, Nordahl Lelandais tinha arranhões nos braços e nas pernas. Isso intriga também a polícia. Mas ele explica que os arranhões foram feitos quando andava a cortar árvores no jardim em casa da mãe. Mas a polícia não se contenta com estas explicações. Muitos convidados disseram que ele ausentou-se da festa várias vezes no decorrer do serão. Ele explica que foi a casa mudar de roupa, diz que meteu uma nódoa nos calções com vinho, mas quando a polícia lhe pergunta o que é que ele fez aos calções, ele explica que os deitou num contentor do lixo perto de casa. E os inspectores nunca conseguiram encontrar os calções até hoje. No dia a seguir ao casamento, Nordahl Lelandais encerrou a assinatura do seu telefone portátil e a polícia quer saber porquê. Ele explica que o telefone estava com um defeito que por vezes desligava a chamada. Mas os inspectores conseguem a lista das chamadas telefónicas e dão-se conta que no momento em que toda a gente procurava Maëlys, Nordahl Lelandais recebeu 4 chamadas de um amigo, um certo Ludovic. O Ludovic era o padrinho de casamento do noivo e foi este que propôs a Nordahl Lelandais de vir a esta festa de casamento. O Ludovic é convocado para interrogatório. Este reconhece ter telefonado para Nordahl Lelandais 4 vezes, mas caiu sempre sobre a caixa de mensagens. Nordahl Lelandais tinha o telefone desligado. Nordahl Lelandais reconhece que desligou o telefone porque tinha contactado uma pessoa que não quer identificar. Era alguém que lhe devia fornecer produtos ilícitos e que foi buscar esses produtos para trazer para a festa do casamento. Ele não queria dizer aos inspectores que tinha ido fazer entregas de cocaína a alguns convidados do casamento. Nordahl Lelandais foi nomeado pelos inspectores o senhor que tem resposta a tudo. Até que os inspectores não têm nada contra ele, porque mudar de calções porque os manchou de vinho pode acontecer a todos. Desligar o telefone porque foi fazer qualquer coisa fora de lei também não era tão grave como o desaparecimento da menina. Lavar o carro muito tempo porque o quer vender para tirar pelos do cão também pode acontecer. Mas todas estas coisas juntas fazem com que os inspectores nunca desistam dele, mesmo se o senhor tem resposta a tudo. No sábado, dia 2 de setembro de 2017, 7 dias depois do desaparecimento da Maëlys, o procurador fez um comunicado à imprensa para dizer que as 2 pessoas que estavam detidas para interrogatório foram libertadas,
porque não havia prova contra eles. Nesta altura, Nordahl-Lelandais aceita logo de seguida dar uma entrevista à comunicação social pelo telefone. Ele diz que foi muito traumatizante como experiência ter estado preso 48 horas, o tempo do interrogatório, que as acusações e coisas assim são tão graves que evidentemente ele conhece os noivos, são amigos e que este acontecimento é muito desagradável. Também se explica sobre os arranhões nos braços e nas pernas, diz que são coisas correntes da vida, que andou a jardinar e que por vezes os ramos podem picar. Em Pont-Bon-Voisin, a população junta-se para efetuar buscas, embora a chuva. A multidão é imensa. Toda a gente quer saber o que é que aconteceu à Maëlys. Uma semana depois, os pais do Maëlys desesperam, mesmo se ainda têm esperança de encontrar a filha viva. Nesta altura, o inquérito dá uma reviravolta. A polícia científica que analisa o carro do Nordahl-Lelandais encontra um traço de ADN da Maëlys no botão que liga os faróis. Desta vez, a polícia volta e prende Nordahl-Lelandais e o interrogatório é desta vez mais rígido. Nordahl-Lelandais começa por dizer que não sabe porque é que a ADN da menina se encontra no seu carro, mas umas horas depois ele acaba por descair e acaba por dizer que realmente a menina tinha entrado no carro. Lembra-se agora que havia duas crianças que jogavam à bola e que ele tinha o carro aberto e que a bola caiu dentro do carro e que as crianças entraram no carro para recuperar a bola e que deve ser por isso que há o ADN da Maëlys dentro do carro. Apesar do interrogatório musculado, a polícia não consegue a confissão do arguido. Nordahl-Lelandais fica em prisão preventiva acusado de rapto e sequestração. A mãe grita ao escândalo, a mãe de Nordahl-Lelandais. Diz que o filho está inocente. Na terça-feira, 5 de setembro de manhã, a polícia vai fazer uma rusga à casa da família Lelandais. Confiscam material informático do Nordahl-Lelandais. 10 dias depois do desaparecimento, ainda não se encontrou a menina. Nordahl-Lelandais recusa de falar. A polícia vasculha todos os locais que ele costuma frequentar, rios, montanhas, floresta, tudo é vasculhado ao mais pequeno pormenor. Os mergulhadores procuram no lago de Anguibelette, onde Nordahl-Lelandais possui um barco e uma cabana. Outros inspectores vasculham a região onde Nordahl-Lelandais costumava passear os cães, mas todas estas procuras não dão resultado nenhum. No 28 de setembro, um mês depois do desaparecimento da menina, os pais decidem de quebrar o silêncio e dão uma conferência de imprensa. A mãe da menina dirige a Nordahl-Lelandais e pede-lhe que diga o que fez à filha. O apelo da mãe da menina emociona a França inteira. A mãe do suspeito, que entretanto foi visitar o filho à prisão, diz que conhece bem o filho e que tem a certeza que ele não lhe mentiu. Ela acha que o filho não tem nada a ver com o desaparecimento da menina. Embora o apelo da mãe da Maëlys, Nordahl-Lelandais deixa-se ficar em silêncio. Os pais da menina decidem de voltar para casa no distrito do Jura. Tinham vindo 4 para o casamento, regressam 3 a casa. O sofrimento é terrível. No dia 5 de novembro de 2017, no dia do aniversário da filha, os pais da menina voltam a fazer uma conferência de imprensa. Organizam um envio de balões num estádio de futebol para fazer homenagem à filha. Os amigos, a família e muitas pessoas de Pont-de-Voisin marcaram presença. Os dias e os meses passaram e a menina ainda se encontra desaparecida. Na sexta-feira, 20 de outubro de 2017, o rosto da menina volta à comunicação social. Uma gravação de uma câmara de controle de rua filma a passagem do carro de Nordahl-Lelandais na noite do desaparecimento da menina e no banco passageiro pode-se ver um vulto branco que se parece com a Maëlys. As câmaras filmaram a passagem do carro. Nordahl-Lelandais é reconhecido pela pulseira que usa no braço,
porque a imagem é turva, visto que foi filmado de noite. No 30 de novembro de 2017, no Tribunal de Justiça de Grenoble, os juízes perguntam a Nordal Lelandais. E depois de muitas horas de interrogatório, o procurador faz uma conferência de imprensa para dizer que Nordal Lelandais foi interrogado o dia todo e que ele nega as acusações contra ele. No entanto, graças ao filme da câmara de rua e também ao telefone de Nordal Lelandais, os inspectores conseguem relatar quase minuto por minuto como se passou a noite do rapto da menina. A cronologia desta soirée é resumida pelo procurador em frente aos órgãos de comunicação. O desaparecimento de Maëlys foi fixado às 2h45. Devido a uma série de cronologias, por exemplo, a canção que o DG passava a essa hora e muitos outros testemunhos. Um minuto mais tarde, às 2h46, Nordal Lelandais desliga o seu telefone portátil e desaparece. Mas, ao mesmo momento, o carro é filmado pelas câmaras de filmar de rua. Um detalhe intriga os inspectores. O vulto branco no banco passageiro parece Maëlys. O procurador de Grenoble não tem dúvidas. Ele declara, muito emocionado, no banco passageiro pode ver-se uma forma humana de pequena estatura vestida de um vestido branco. Durante 37 minutos, Nordal Lelandais ausenta-se. Passado esse tempo, ele volta de carro, volta a ser filmado e desta vez ele vem sozinho. A silhueta branca da menina desapareceu. Para o procurador, a conclusão é que ele matou a menina neste espaço de ausência. Às 3h25, um minuto depois de ter sido filmado sozinho pelas câmaras, Nordal Lelandais liga ao telefone e reaparece na festa do casamento. Neste momento, toda a gente procura Maëlys. Mas, estranhamente, Nordal Lelandais fica 30 minutos até à chegada da polícia. São então 3h55 e Nordal Lelandais desliga de novo o seu portátil. O telefone só ficou a estar ativo às 7h06 da manhã. A esta hora, Nordal Lelandais situa-se na zona do seu domicílio. Aqui fica uma questão. O que fez ele durante estas 4 horas de ausência com o telefone desligado? Sobre este lapso de tempo, Nordal Lelandais não dá nenhuma explicação. Mas para os magistrados, as provas parecem ser evidentes. O procurador diz que ele foi acusado por 3 juízes e colocado em exame por morte e crime. Isto quer dizer que ele fica acusado de morte precedido de rapto. O advogado de Nordal Lelandais decide responder ao procurador. Ele mete em causa a hora do rapto da Maëlys. Nas câmaras de televisão, ele afirma com toda a certeza que o inquérito está cheio de falhas e afirma que a menina não podia ter sido raptada às 2h45. Ele afirma que às 3h15 a menina estava na sala de festas do casamento, o que significa que a menina desapareceu entre 3h15 e 3h30. E que às 3h30 Nordal Lelandais estava na festa, porque toda a gente o viu. Nesta altura, o advogado está convencido da inocência do seu cliente. Porque Nordal Lelandais lhe jura que não foi ele e, aparentemente, quando este homem fala, parece que diz a verdade. Por esta razão, os inspectores o tinham nomeado o senhor que tem resposta para tudo. Um indivíduo que nunca se deixou abater, sempre firme nas suas declarações, sem nunca vacilar. Por esta razão, o advogado arranja a sua própria maneira de defesa, de forma vulcânica, acusando o procurador de não ser rigoroso sobre a cronologia dos factos. E passa o tempo todo nos canais, de canal em canal de televisão, a explicar o seu ponto de vista. Assim, o advogado ataca de tal forma violenta o procurador, fazendo instalar a dúvida nas pessoas.
Mas 15 dias mais tarde, o seu cliente encontra-se no centro de um novo ato criminoso, reduzindo a zero toda a estratagema da sua defesa. As televisões começam as informações com uma notícia chocante. Nordal-Lelandais é acusado de um outro crime, o de Arthur Noyer, um jovem militar que tinha desaparecido. O capitão de 24 anos, Arthur Noyer, a meditação do caso Maëlys atraiu a atenção de uma outra equipa de inspectores que andava a investigar este caso, que são os inspectores de Chambéry. Já andavam há 8 meses à procura de Arthur Noyer, um militar que tinha desaparecido na noite do 11 ao 12 de abril de 2017. O jovem foi filmado por uma câmara de rua. Quando ele foi filmado, caminhava a pé. Mas uma coisa muito curiosa, quando ele caminhava a pé, um Audi A3 cinzento apareceu no mesmo local à mesma hora que o jovem capitão. O trabalho para estes inspectores foi imenso, visto que havia mais de 2.500 carros desta marca registados naquele distrito. O trabalho dos inspectores não tinha dado resultado nenhum, vezes nenhum, isto desde abril até agosto, até desaparecimento da Maëlys. Mas quando o caso da Maëlys veio à baila e que se ficou a saber que o suspeito nordal-lelandais rolava num Audi A3 cinzento, fez luz nos inspectores de Grenoble, perguntando se o Audi A3 cinzento de Nordal-Lelandais não teria sido o mesmo que rolava na noite do desaparecimento do Arthur Noyer. O jovem militar desapareceu na noite quando foi tomar um copo a uma discoteca, quase às 3 da manhã. Ele saiu sozinho para regressar à caserna. As pessoas viram-no a pedir boleia e depois mais nada. Mais nenhum traço do jovem capitão. Nunca mais ninguém o viu, nem o jovem capitão voltou para a caserna, nunca mais ninguém o viu em Chambéry ou outro local, desapareceu completamente. Os pais da Arthur Noyer alertaram a comunicação social e um jornalista foi falar com os pais. Estes explicam que não sabem o que aconteceu ao filho, como é que ele pôde desaparecer assim, sem mais nem menos, um rapaz que estava bem consigo próprio, que estava bem integrado no exército, tinha a confiança dos seus superiores, um rapaz que gostava de se divertir, que gostava de rock, de dançar, uma pessoa que não estava de nada deprimida. O caso Maëlys permite aos inspectores de avançar o caso Arthur Noyer. Tem, enfim, um suspeito. E quando eles comparam o telefone de Nordal-Lelandais e o telefone do jovem militar, eles apercebem-se que os dois se encontravam no mesmo sítio na noite do 11 ao 12 de abril de 2017. Os telefones foram detectados juntos sobre vários quilómetros, o que quer dizer que Arthur Noyer se deslocava de carro e não mais a pé. Isto confirma a tese das pessoas que o viram à boleia. Quer dizer que o Nordal-Lelandais passava de carro e deu boleia ao rapaz. No 10 de dezembro, o inquérito avança. Um crânio encontrado 3 meses antes num caminho florestal a 16 km de Chambéry foi identificado e trata-se do crânio do jovem capitão. A mãe do jovem fica de rastos. Nordal-Lelandais, preso há 3 meses, no caso Maëlys, é levado para 48 horas de interrogatório no caso Arthur Noyer. Desta vez a polícia vai fazer tudo para que ele confesse o crime, pois eles possuem muitos elementos comprovativos. No dia 25 de abril de 2017, Nordal-Lelandais tinha procurado no motor de buscas Google a frase decomposição de um corpo humano. Procura feita no 25 de abril, 13 dias depois do desaparecimento de Arthur Noyer. Apesar disto, Nordal-Lelandais, tal como no caso Maëlys, nega toda a implicação no desaparecimento do jovem militar. Só admitiu que estava presente na discoteca na noite do desaparecimento do jovem militar, mas que de resto ele não sabe mais nada e que não tem nada a ver com o desaparecimento do rapaz.
Apesar de negar o crime, Nordal-Lelandais é colocado em exame sobre o assassinato de Arthur Noyer. Maëlys, 9 anos. Arthur Noyer, 24 anos. Os inspectores colocam-se a questão de saber se Nordal-Lelandais poderá ser um serial killer. E eles vão se interessar a outros desaparecimentos na região. No seio de alguns 10 casos não elucidados nas zonas de Chambéry, há um que é Christophe Morin, desaparecido em 2011, perto de Berberville. Foi um jornalista que por telefone avisou o pai que poderá haver uma ligação entre o desaparecimento do seu filho e Nordal-Lelandais. Jean-Christophe Morin desapareceu na noite do 9 ao 10 de setembro de 2011. Ele assistia a um festival de música eletrónica no Fort de Tamis. A última pessoa a vê-lo antes que ele desapareça revela aos inspectores que Jean-Christophe tinha saído do concerto em estado de pânico, dizendo que alguém lhe queria fazer mal. Um ano depois do desaparecimento de Jean-Christophe, um outro homem vai ao mesmo festival e também desaparece. Ele tem 45 anos, chama-se Ahmed Amadou. As famílias dos dois desaparecidos pediram ao Procurador da República para fazer avançar um inquérito para saber se os dois desaparecimentos têm a ver com Nordal-Lelandais. A 150 km daqui, em Saint-Étienne, uma outra família procura o filho desaparecido também. Trata-se de Adrien, 22 anos, estudante em Direito, desaparecido desde o 6 de outubro de 2010. De manhã, Adrien saiu de casa para ir para a Faculdade de Direito, mas nunca lá chegou. O telefone dele foi assinalado em Saint-Étienne e às 17 horas em Chambéry, perto da estação de comboios, e a partir daqui mais nada. E este nome desta cidade, Chambéry, faz luz na cabeça da família de Adrien e compara isto com o desaparecimento de Maëlys e Arthur Noyer, todos na mesma região. A família pergunta-se se o filho também teria sido vítima de Nordal-Lelandais. Até aos dias de hoje, ainda não se conseguiu comprovar se Nordal-Lelandais estará implicado nos desaparecimentos destes últimos 3 rapazes. Por outro lado, os pais de Maëlys vivem há 5 meses uma verdadeira angústia por não saberem o que aconteceu à filha de 9 anos. Mas no início de fevereiro há uma reviravolta no inquérito. Os peritos da polícia fazem um avanço enorme. Meses e meses a analisar o carro de Nordal-Lelandais, centímetro por centímetro, encontram uma pequena gota de sangue de Maëlys. Uma pequenina gota, uma pequenina, mesmo pequena gota, na mala do carro, apesar de uma grande lavagem por parte de Nordal-Lelandais, que utilizou detergentes muito poderosos e que poderia apagar todos os traços, mas os inspectores tentaram, passando centímetro por centímetro daquela mala do carro a pente fino, com um cotonete, pensando que o segredo poderia estar na mala do carro. Encontraram uma microgota de sangue e isto vem trazer à tona toda a verdade. Incrível! 5 meses depois de investigações, sangue de Maëlys é encontrado na mala do carro do Nordal-Lelandais. O antigo militar nunca imaginou tal coisa. Foi a ciência que o descobriu. Agora, não se trata mais da presença de Maëlys no carro, mas sim da presença da menina morta ou ferida no carro. Informado desta nova descoberta, o advogado de Nordal-Lelandais encontra-se no 13 de fevereiro com o seu cliente. E desta vez ele adota uma nova estratégia. Anuncia que Nordal-Lelandais quer ser ouvido imediatamente. No 14 de fevereiro, às 8 da manhã, Nordal-Lelandais foi extraído da sua cela da prisão para ser interrogado pelo juiz de instrução. 5 meses depois de um absoluto silêncio, o homem confessa o que a família de Maëlys temia. Nesta manhã do 14 de fevereiro de 2018, Nordal-Lelandais confirma a morte de Maëlys. Ele disse que a morte da menina foi uma morte por acidente e não se quis exprimir mais sobre a forma como a tinha matado. Segundo o que o advogado disse, Nordal-Lelandais confessa o crime a chorar
e ele aceita de revelar o local onde escondeu o corpo da menina, mas as suas lembranças parecem muito confusas. Ele diz que era de noite, que circulou durante muito tempo, que perdeu o controlo, não sabem por onde andou com o carro, deixou o corpo num local, mas não se lembra onde, nem tem a certeza onde se encontra mais o local. Mas o juiz diz que é necessário encontrar o corpo da menina, custe o que custe. E ele organiza uma artilharia de carros de polícia com Nordal Lelandé dentro de um furgão da polícia a tentar explicar o local onde escondeu Maylice morta. Isto começou muito cedo, logo de manhã, por volta das 6 da manhã, e prolongou-se ao longo do dia. As buscas duraram mesmo muito tempo, a polícia já começava a desesperar. Pensavam que Nordal Lelandé estava a gozar com eles, que os metia no mau caminho, depois metia-os num outro caminho e depois mais num outro. Dizia que já não sabia onde tinha largado o corpo da menina. Até que chegaram a um local que chama-se Les Gorges de Cheille, em plena montanha, num local completamente isolado, debaixo de rochas, vêm alguns ossos e roupa da menina. Ela estava ali. Nordal Lelandé nunca explicou à juíza como é que matou a menina, mas relata a sua versão do desenrolar da noite na festa do casamento. Ele explica que foi convidado ao vinho de honra, que se faz muitas vezes nos casamentos, e que aqui encontrou alguns amigos. Nordal Lelandé não era convidado do casamento, mas alguns amigos sabiam do pequeno tráfico que ele fazia com estupefacientes e propõem que ele traga um pouco de cocaína. Quando ele chega à festa, encontra Maylice, que mais tarde consegue embarcar a menina para o seu carro, sem que mais de 180 convidados tenham dado por isso. Levou a menina para um local perto da casa de família, provavelmente uma cabana ao lado, e ali mata a menina. Deixa ali mesmo para voltar à festa do casamento, para que ninguém desse por isso da sua ausência. No momento em que toda a gente procura a menina, ele está lá. Mas vai-se embora quando a polícia chega. Volta a desligar o telefone, vai à cabana entre 4 e 7 da manhã e leva a menina na mala do carro e sobe uma montanha, vai para um local escondido, cheio de rochas, e esconde a menina atrás das rochas. Depois de 2 dias de buscas nesta montanha, todos os ossos da menina, o vestido e um sapato são encontrados. Mas falta saber as condições exatas da sua morte. Para os pais e a irmã mais velha de Maylice, o choque é terrível. No dia seguinte, a mãe de Maylice exprime-se na sua conta Facebook: "Tu, assassino da minha filha, Maylice vai-te assombrar noite e dia na tua prisão até que morras e que vás para o inferno." Depois ela confia-se a Maylice: "Tu vais-nos fazer falta, muita falta. O teu combate a gente vai o levar até ao fim, minha princesa, os 4 unidos pela vida." No caso Arthur Noyer, o Tribunal do Alto Saboia reconheceu Nordal Lelandé culpado de homicídio voluntário no 11 de maio de 2021 e condenou a 20 anos de prisão, podendo ser libertado a 2/3 da pena. No caso Maylice de Araújo, o Tribunal de Isère reconheceu o culpado de rapto, sequestração e morte de Maylice de Araújo no 18 de fevereiro de 2022. Foi condenado à prisão perpétua, podendo ser libertado ao fim de 22 anos. 2 anos depois da morte da menina, os pais da Maylice Araújo, os pais divorciaram. A mãe de família explicou no seu livro Maylice, minha filha, morta aos 8 anos e meio, que os 2 anos seguintes à morte da filha foram tão dolorosos que, para se conseguir reconstruir, tomou a decisão de deixar o seu marido. Não foi o amor que foi embora, é o contexto que é diferente. Fica aqui este meu assunto hoje para vocês. Espero que continuem a seguir o meu canal YouTube, que tenham gostado do meu vídeo. Um abraço para todos. Bye, bye. Até à próxima.